Milionário choca ao pedir a mão de Neide, catadora, que o salvou há 3 anos em São Paulo. São Paulo parou. A notícia explodiu nas redes sociais, nos grupos de Zap, em tudo quanto é canto. Ricardo Albuquerque, o rei do agronegócio, o cara que estampava capas de revista, ajoelhado, com um anel de diamantes que dizem valia mais que um apartamento na Paulista. E quem era a sortuda? Neide. Isso mesmo, Neide, a mulher que ele conheceu da forma mais improvável possível. 3 anos atrás, a marginal Tietê engolida pela chuva. Um caos. Ricardo, no auge da sua vida de playboy, voltando de mais um jantarzinho sem graça, perdeu o controle do carrão. Bum! A cena era de filme. Fumaça, estilhaços, o carro destruído. E ele ali, preso nas ferragens, a vida por um fio. De repente, como um anjo, surgiu Neide. Cabelo molhado, roupa suja de quem ralava no aterro, mas com uma força. Deu um jeito de tirar Ricardo dali, antes que o carro virasse churrasquinho. Levou ele pro barraquinho dela, cuidou dos ferimentos, fez um chazinho quente. Ricardo, acostumado a mordomo, caviar e champanhe, se viu no meio do nada, mas sentiu um calor que nunca tinha sentido antes. O tempo passou. Ricardo ficou obcecado em encontrar Neide. Quando finalmente conseguiu, a gratidão virou admiração, que virou amor. Ele, o milionário apaixonado pela catadora, criou o Instituto Recomeço para ajudar gente como ela. E foi numa creche do instituto, lá na Zona Leste, que o destino aprontou de novo. Neide, agora auxiliar de limpeza, cruzou o caminho dele. A faísca foi instantânea. Mas Neide, desconfiada, com a vida marcada na pele, não se entregou fácil. Ricardo teve que mostrar que não. Era só fogo de palha. E ele mostrou. Até que no jantar beneficente do Instituto, com toda a elite paulistana de queixo caído, Ricardo se declarou, com o anel brilhando na mão. Neide, emocionada, pediu um tempo. Precisava pensar. E foi aí que a coisa começou a feder. No caminho para casa, um carro fechou ela. Um cara mascarado, voz grossa, mandou um recado. Se afasta do Ricardo. Tem coisas que é melhor não saber. Segredos que podem acabar com a vida dele e com a sua. Que segredos eram esses? Que passado obscuro, Ricardo escondia? E quem era o cara da máscara? Neide, apavorada, sumiu. Desapareceu no mapa. Deixou Ricardo desesperado, sem entender nada. O conto de fadas virou filme de terror. E agora, José? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. E agora, José? Neide sumiu, evaporou. Ricardo ficou que nem barata tonta, rodando a cidade, ligando para todo mundo. Políticos, empresários, até uns caras meio barra pesada que ele conhecia. Ninguém sabia, ninguém viu. A única pista era o recado daquele bandido mascarado. Segredos? Que segredos? Ele começou a cavar o passado. Revirou a vida da família, dos sócios, dos amigos. Nada. Um beco sem saída. A grana, que sempre resolveu tudo, dessa vez não valia nada. Desespero puro.
Até que numa noite dessas, insone, fuçando no computador, achou uma pasta velha, com fotos antigas, coisa da época da faculdade. A maioria era besteira, festa, galera reunida. Mas uma foto fez o sangue gelar. Era ele, Ricardo, bem mais novo, com um grupo de amigos, todos rindo, brindando com cerveja. No meio da turma, um cara que ele não via há anos. Um sujeito chamado Paulo. Paulo Mendonça. O nome não dizia nada? Espera aí, Paulo Mendonça. Era o nome do pai da Neide. Ricardo sentiu um baque. A ficha começou a cair. Lembrou de um boato antigo, de um acidente na faculdade. Uma festa que acabou em tragédia. Um cara morto. E ele, Ricardo, envolvido até o pescoço. Abafaram tudo na época. A grana falou mais alto. Mas e se? E se Neide soubesse? E se ela estivesse se vingando? Aí tudo fez sentido. O Instituto Recomeço, a aproximação, o amor, tudo. Uma armadilha. Neide não era a mocinha indefesa. A catadora de lixo que salvou sua vida. Era o algoz, a vingadora. Mas por que ela sumiu então? Por que o cara mascarado? Ricardo não teve tempo de pensar muito. No dia seguinte, o delegado Macedo, um cara que ele conhecia desde criança, ligou. Pediu para ele ir até a delegacia. É sobre a Neide, Ricardo. A gente precisa conversar. Chegando lá, Macedo estava com uma cara de enterro. Encontramos ela, Ricardo. Encontramos a Neide. Ricardo sentiu um alívio misturado com medo. Onde ela está? Ela está bem? Macedo respirou fundo. Não, Ricardo. Ela não. Está bem. Encontramos o corpo dela. Numa vala, perto do aterro sanitário. Ela foi assassinada. O mundo de Ricardo desabou. Não podia ser. Neide morta? Vingança? Que vingança? Macedo continuou. E tem mais uma coisa, Ricardo. Encontramos isso com ela. O delegado colocou um envelope em cima da mesa. Dentro, uma foto. Uma foto de Ricardo, matando o pai dela. Não, aquilo era impossível. Montagem, armação. Ele não tinha matado ninguém. Ou tinha. A memória falhava. A noite era escura. A bebida. E tem mais uma coisa, Ricardo, disse Macedo com um olhar frio. Encontramos suas digitais na arma do crime. E tem mais uma coisa, Ricardo, disse Macedo com um olhar frio. Encontramos suas digitais na arma do crime. Ricardo não conseguia respirar. Digitais na arma? Impossível, alguém estava armando para ele. Mas quem? E por quê? Eu não fiz nada. Eu juro, isso é uma armação. Ele gaguejou, sentindo o suor frio escorrer pela testa. Macedo não parecia convencido. Ricardo, as provas são claras. Testemunhas viram um carro parecido com o seu perto do aterro. E as digitais? Bem, as digitais não mentem. O mundo girava. Ricardo se sentia num pesadelo. Neide morta, ele acusado de assassinato. Era demais para processar. De repente, um grito. Um grito agudo, desesperado, que cortou o silêncio da delegacia. Não, não é possível. Ricardo não faria isso. A porta da sala se abriu com estrondo. E ali, parada no batente, estava Neide, viva. Ricardo arregalou os olhos. Neide? Mas Macedo disse que ela estava morta. Neide? Mas como? Ricardo murmurou, sem entender nada. Neide correu até ele, ignorando os policiais que tentavam impedi-la. Abraçou Ricardo com força, como se ele fosse a única coisa que importava no mundo. Eu tô aqui, meu amor. Eu tô aqui. Eles mentiram pra você. Pra mim também. Neide gritava, agarrada a ele. Macedo estava pálido, perplexo.
Neide, mas o corpo, a identificação... Neide se afastou de Ricardo, encarando o delegado com raiva. Aquele corpo não era meu, era da minha irmã gêmea, Nilda. Ninguém sabia da existência dela, a não ser eu e ela. A gente se separou quando era criança e só se reencontrou há pouco tempo. Ela estava me ajudando com tudo isso, me protegendo. E agora? Agora ela se foi. Irmã gêmea? Nilda. A história tomava um rumo completamente inesperado. Ricardo se sentia como se estivesse caindo num buraco sem fundo. Nilda sabia de tudo, Ricardo. Do acidente, do seu envolvimento na morte do meu pai. Ela queria me ajudar a descobrir a verdade, mas alguém descobriu a gente e a matou no meu lugar. Neide explicou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas quem teria matado Nilda? E por quê? Se não era vingança, o que estava por trás de tudo aquilo? De repente, a porta da sala se abriu de novo. Dessa vez, era um policial. Ele estava com o rosto transtornado. Delegado, precisamos da sua ajuda. Prendemos o cara mascarado que estava ameaçando a Neide. Ele confessou, e ele disse que estava seguindo ordens. Macedo franziu a testa. Ordens de quem? O policial hesitou por um instante. Ele disse que estava seguindo ordens do Sr. Albuquerque, do seu pai, Ricardo. O pai de Ricardo, envolvido em tudo aquilo? Não podia ser verdade. Mas no fundo, Ricardo sabia que era. Sempre soube que seu pai escondia segredos. Segredos obscuros, capazes de destruir vidas. Neide olhou para Ricardo, os olhos cheios de pavor. Seu pai? Ele mandou matar minha irmã? Ricardo não tinha resposta. A verdade o atingiu como um soco no estômago. Seu pai, o homem que ele sempre admirou, era um assassino. E ele, Ricardo Albuquerque, estava no meio de uma teia de mentiras, traições e crimes. A sirene da polícia começou a tocar lá fora. A vida de Ricardo Albuquerque, o rei do agronegócio, estava prestes a mudar para sempre. E o pior de tudo, ele não fazia a menor ideia do que viria a seguir. A sirene da polícia começou a tocar. Lá fora, a vida de Ricardo Albuquerque, o rei do agronegócio, estava prestes a mudar para sempre. E o pior de tudo, ele não fazia a menor ideia do que viria a seguir. O pai dele, mandante de um assassinato? Aquilo era surreal demais. Neide se afastou, os olhos marejados de decepção e medo. Ricardo sentia o peso do mundo nas costas, a herança maldita de uma família que ele nunca quisera. Ricardo, isso não pode ser verdade, Neide sussurrou, a voz embargada. Antes que Ricardo pudesse responder, a porta da sala se abriu novamente. Desta vez, era um homem alto, engravatado, com um ar de superioridade que Ricardo conhecia bem. Era o advogado da família Albuquerque, Dr. Armando. Ricardo, precisamos conversar, em particular, disse o advogado, ignorando Neide e os policiais. Macedo hesitou, mas acabou cedendo. Deixem-nos a sós por alguns minutos, mas fiquem de prontidão. Assim que a porta se fechou, o advogado foi direto ao ponto. Seu pai está sendo acusado de mandar matar a irmã da sua namorada. A situação é delicada, para dizer o mínimo. Ricardo estava atordoado demais para reagir. Eu não sei o que dizer. Não consigo acreditar. O advogado suspirou. Acredite e prepare-se. Seu pai tem muitos inimigos e essa história toda pode ser uma armação para derrubá-lo. Armação? Mas por quê? Quem faria uma coisa dessas? Ricardo perguntou desesperado. O advogado sorriu, um sorriso frio e calculista.
Você está fazendo as perguntas erradas, Ricardo. A pergunta certa é: quem tinha a ganhar com a morte da irmã da sua namorada e com a incriminação do seu pai? Ricardo franziu a testa. Não sei. Talvez alguém que quisesse assumir o controle dos negócios da família. Algum concorrente? Exato, disse o advogado. E talvez esse alguém estivesse mais perto do que você imagina. Alguém que sempre viveu à sombra do seu pai, esperando uma oportunidade para tomar o poder. Ricardo sentiu um calafrio. Você está dizendo que alguém da família está por trás disso? O advogado assentiu, com um olhar sombrio. É uma possibilidade, e você precisa estar preparado para enfrentá-la. De repente, a porta da sala se abriu com um estrondo. Neide invadiu a sala, os olhos cheios de fúria. Quem está por trás? Disso, Ricardo. Quem matou minha irmã? Ela gritou, apontando o dedo para ele. Ricardo a encarou, perplexo. Eu não sei, Neide. Eu juro. Eu não tenho nada a ver com isso. Mentiroso! Ela berrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você é igual ao seu pai, um monstro. E então Neide fez algo completamente inesperado. Ela se virou para o delegado Macedo, que estava parado na porta, e disse: Eu sei quem matou minha irmã, delegado. E sei quem mandou matá-la. Ricardo arregalou os olhos. Neide, o que você está fazendo? Neide o ignorou, fixando o olhar em Macedo. Foi o Ricardo. Foi ele quem matou minha irmã e quem mandou o cara mascarado me ameaçar. Ricardo sentiu como se levasse um soco no estômago. Não, Neide, você está louca. Por que você está fazendo isso comigo? Neide sorriu, um sorriso frio e cruel que Ricardo nunca vira antes. Porque você mereceu, Ricardo. Você e seu pai. Vocês destruíram a minha vida, e agora eu vou destruir a de vocês. Ricardo não conseguia entender. O que estava acontecendo? Neide estava o incriminando. Por quê? Ele a amava. Ele tinha feito tudo por ela. De repente, ele se lembrou das palavras do advogado. Alguém que sempre viveu à sombra do seu pai, esperando uma oportunidade para tomar o poder. E então, a ficha caiu. A irmã gêmea de Neide, Nilda. A existência dela era um segredo. Mas, e se Nilda não estivesse morta? E se Neide e Nilda tivessem trocado de lugar? E se a mulher que estava ali, o acusando de assassinato, não fosse Neide, mas sim Nilda, a vingativa, a ambiciosa, a verdadeira mente por trás de tudo? Ricardo olhou para a mulher à sua frente, tentando enxergar através da máscara de dor e raiva. Quem era ela, afinal? Neide, a mulher que ele amava? Ou Nilda, a vingadora implacável? E o que ela faria a seguir? O jogo tinha mudado completamente. E ele, Ricardo Albuquerque, estava prestes a descobrir da pior maneira possível. Ricardo olhou para ela, a boca seca, o coração na garganta. Nilda? Aquela ali era Nilda? Mas e as cicatrizes? A forma como ela falava de Neide, com tanto carinho? Era tudo mentira? Por quê? Ele conseguiu sussurrar, a voz falhando. Ela riu. Um riso amargo, sem alegria nenhuma. Porque você e seu paizinho nojento merecem sofrer. Pelo que fizeram com a minha família. Pelo que fizeram com a minha irmã. Macedo, que até então estava parado, sem reação, finalmente pareceu acordar. Chega, isso já foi longe demais. Nilda ou Neide, seja lá quem você for, está presa. 2 policiais se aproximaram, prontos para algemá-la. Mas Nilda, ou Neide, tinha outros planos. Num movimento rápido, tirou uma arma da bolsa. Uma arma pequena, prateada, que parecia ter saído de um filme. Ninguém se mexe, ela gritou,
apontando a arma para Ricardo. Se alguém tentar alguma coisa, eu mato ele. O silêncio tomou conta da sala. Só se ouvia a respiração ofegante de todo mundo. Ricardo estava paralisado, sem saber o que fazer. Ele olhou nos olhos dela, tentando encontrar algum sinal da Neide que ele amava. Mas só via ódio, vingança, uma frieza que ele nunca imaginou que pudesse existir. De repente, a porta se abriu de novo. E dessa vez quem entrou foi seu pai, Albuquerque. Que palhaçada é essa? Ele perguntou, com a cara fechada, como se estivesse entrando num escritório qualquer. Armando, o que está acontecendo aqui? Nilda Neide virou a arma para Albuquerque. Você, desgraçado, é por sua causa que minha vida virou um inferno. Albuquerque não se intimidou. Você é louca, garota. Abaixe essa arma antes que eu chame a polícia. A polícia já está aqui, seu velho gagá. Nilda Neide gritou. Eles estão prontos para te levar para a cadeia. Foi nesse momento que aconteceu algo que ninguém esperava. Do meio da sala, do nada, Doutor Armando, o advogado da família, sacou uma arma. Uma arma grande, preta, que parecia um canhão. E apontou para Nilda Neide. Chega, garota, ele disse, com uma voz calma, assustadora. Você já causou problemas demais. E então ele atirou. Não um tiro, vários tiros, uma rajada. Nilda Neide caiu no chão, ensanguentada, morta. O silêncio voltou a reinar na sala. Um silêncio pesado, sufocante. Todo mundo estava chocado demais para falar qualquer coisa. Ricardo olhou para o doutor Armando. O advogado estava lá, parado, com a arma na mão, como se nada tivesse acontecido. Por que você fez isso? Ricardo conseguiu perguntar, a voz tremendo. O advogado olhou para ele com um sorriso frio. Eu fiz o que era preciso, Ricardo, para proteger a família, para proteger você. E então, ele revelou a verdade. Uma verdade que Ricardo nunca poderia ter imaginado. Você acha mesmo que seu pai é o único Albuquerque com segredos, Ricardo? Você acha que ele é o único que tem coisas a esconder? O advogado respirou fundo, como se estivesse se preparando para contar a maior história do mundo. Seu pai não é seu pai, Ricardo. Eu sou. Seu pai não é seu pai, Ricardo. Eu sou. O mundo parou. Literalmente. Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. A gravidade falhar. O advogado, Dr. Armando, seu protetor, seu conselheiro, seu pai? Aquilo era uma piada macabra, daquelas que você escuta num boteco sujo e não acredita. Impossível. Ricardo conseguiu balbuciar, a voz embargada. Meu pai, ele sempre esteve presente, na minha vida, nos negócios. Dr. Armando sorriu. Um sorriso frio. Presente? Ele era a fachada, Ricardo. O rosto bonito para a sociedade. Mas quem tomava as decisões? Quem puxava as cordinhas? Sempre fui eu. Ele se aproximou, como um predador cercando a presa. Seu pai, Albuquerque, era um playboy mimado incapaz de tocar os negócios da família. Eu o manipulei desde o início. Casei com sua mãe, engravidei-a e deixei que ele assumisse a paternidade. Era o plano perfeito. Ricardo sentiu um nó na garganta. Mas por quê? Por que fazer isso? O Dr. Armando deu de ombros. Poder, Ricardo. Dinheiro. Controle. Eu sempre quis tudo o que ele tinha. E a forma mais fácil de conseguir era me infiltrar na família. Assumir o controle por trás dos panos. E você, meu filho, era a peça-chave, o herdeiro legítimo. Criado para seguir minhas ordens. A imagem de Albuquerque, seu pai, desabou.
Ele nunca foi um homem forte, um líder nato. Sempre dependeu de Dr. Armando para tudo. E agora, a verdade chocante, ele era apenas um fantoche. E a Neide, Nilda, o que ela tinha a ver com isso? Ricardo perguntou, a mente confusa. Dr. Armando suspirou. Complicações, Ricardo. Aquela garota sabia demais. Ou melhor, a irmã dela sabia demais. Elas estavam investigando o passado do seu pai, do Albuquerque, e eu não podia permitir que a verdade viesse à tona. Ele olhou para o corpo de Nilda Neide no chão, um olhar frio, calculista. Então precisei eliminá-la e incriminar seu pai, claro. Afinal, era a desculpa perfeita para tomar o controle total dos negócios. Ricardo sentiu um ódio imenso tomar conta dele. Você é um monstro, ele gritou, avançando para cima de Dr. Armando. Mas antes que pudesse tocá-lo, um tiro certeiro, que o atingiu no peito. Ricardo cambaleou, sentindo a vida escorrer por entre os dedos. Olhou para Dr. Armando. Armando, o pai, o monstro, com a arma fumegante na mão. Eu sinto muito. Ricardo, Dr. Armando disse, com uma falsa tristeza nos olhos. Mas você sabia demais, e não podia permitir que você atrapalhasse meus planos. E então, o caos. Os policiais invadiram a sala, gritando, atirando. Dr. Armando, com uma frieza inacreditável, trocou tiros com eles, como se estivesse jogando um videogame. Ricardo caiu no chão, a visão turva, a respiração fraca. A última coisa que viu foi o rosto de Albuquerque, seu pai, parado na porta, com os olhos cheios de lágrimas. Albuquerque correu até ele, desesperado. Ricardo, meu filho, aguenta firme. E então, algo inacreditável. Albuquerque pegou a arma de um policial caído no chão e apontou para Dr. Armando. Você nunca foi nada para mim, Albuquerque gritou, com um ódio que Ricardo nunca imaginou que ele pudesse ter. Você me usou, me manipulou a vida toda, mas agora acabou. E então, Albuquerque atirou. 1 tiro, 2 tiros, 3 tiros. Dr. Armando caiu no chão, morto. O silêncio voltou a reinar na sala. Um silêncio ainda mais pesado, ainda mais sufocante. Albuquerque, com a arma na mão, olhou para Ricardo, com os olhos cheios de lágrimas. Eu te amo, filho. Ele sussurrou, a voz embargada. Eu sempre te amei. E então, ele apontou a arma para a própria cabeça e atirou. Albuquerque caiu no chão, a arma deslizando dos dedos. A sirene da polícia berrava lá fora. Mas ali, naquele instante, só existia o silêncio. Um silêncio que gritava mais alto que qualquer sirene. Ricardo, quase sem vida, viu o pai se aproximar, o rosto banhado em lágrimas. Eu te amo, filho. Albuquerque sussurrou, a voz embargada. Eu sempre te amei. E então ele apontou a arma para a própria cabeça e atirou. Escuridão. Silêncio absoluto. Ricardo sentiu-se flutuando, longe daquele caos, daquele horror. De repente, uma luz forte, quente, que o chamava. Ele se moveu em direção à luz, sentindo uma paz que nunca havia experimentado antes. E então, uma voz suave, familiar, que o chamava pelo nome. Ricardo. Ele se virou, e lá estava ela. Neide, ou Nilda, tanto fazia. Era ela com o mesmo sorriso doce, o mesmo olhar carinhoso que ele tanto amava. Neide, ele sussurrou, incrédulo. Você está viva? Ela sorriu. Sempre estive, meu amor. Sempre. Esteve com você. Ele correu até ela, abraçando-a com força.
Mas algo estava errado. Ela estava fria, etérea, como se não estivesse realmente ali. O que está acontecendo? Ele perguntou confuso. Onde estamos? Neide sorriu, um sorriso triste. Estamos onde você precisa estar, Ricardo, para entender a verdade. De repente, o cenário mudou. Eles não estavam mais na delegacia, mas em um lugar estranho, nebuloso, com imagens borradas flutuando ao redor. Imagens do passado, a infância de Ricardo, os negócios da família, o acidente na faculdade. Tudo passava diante de seus olhos como um filme. E então, uma imagem que o fez gelar por dentro. Ele viu o Dr. Armando, o pai, entregando um bebê recém-nascido para uma mulher que ele nunca havia visto antes. Quem é ela? Ele perguntou apontando para a mulher. Neide sorriu, um sorriso enigmático. Sua mãe, Ricardo, sua verdadeira mãe. E então a bomba. Albuquerque não era seu pai. Dr. Armando também não. Seu verdadeiro pai, pai da Neide. Ricardo sentiu como se um raio o tivesse atingido. O mundo girou ao seu redor, a mente em branco. Não, não pode ser, ele gritou, desesperado. Isso não faz sentido. Neide se aproximou, colocando a mão em seu rosto. Faz todo o sentido, Ricardo. Albuquerque era estéril. Ele nunca poderia ter filhos. Seu pai era Paulo Mendonça. A ficha caiu. A vingança, o ódio, a teia de mentiras. Tudo se encaixava agora. Dr. Armando havia matado Paulo Mendonça, o pai de Neide, para proteger o segredo. Ele não podia permitir que a verdade viesse à tona, que Ricardo descobrisse sua verdadeira identidade. Ricardo olhou para Neide, os olhos cheios de lágrimas. Então, nós somos irmãos? Neide assentiu, um olhar triste nos olhos. Sim, Ricardo, somos irmãos, e fomos manipulados a vida toda por um homem cruel e ambicioso. De repente, tudo ficou claro. A obsessão de Dr. Armando por Ricardo, o controle que ele exercia sobre a família, a necessidade de proteger o segredo a qualquer custo. Tudo era parte de um plano macabro, que envolvia poder, dinheiro e uma vingança silenciosa. E agora ambos estavam mortos. Ricardo e Neide, vítimas de um passado sombrio, de uma família destruída pela ambição e pela ganância. Mas a história não terminava ali. Enquanto Ricardo assimilava a chocante revelação, uma nova imagem surgiu. Dr. Armando, ainda vivo em um hospital, ligado a aparelhos, mas vivo, e ao lado dele, uma figura sombria, observando-o com um sorriso frio. Uma figura que Ricardo conhecia muito bem. O delegado Macedo. Afinal, quem estava por trás de tudo isso? Quem realmente controlava os fios da teia? E qual era o plano final? Ricardo não sabia. Mas uma coisa era certa. A história estava longe de terminar. E o pior ainda estava por vir. Enquanto Ricardo assimilava a chocante revelação, uma nova imagem surgiu. Dr. Armando ainda vivo em um hospital, ligado a aparelhos, mas vivo. E ao lado dele, uma figura sombria, observando-o com um sorriso frio. Uma figura que Ricardo conhecia muito bem, o delegado Macedo. Afinal, quem estava por trás de tudo isso? Quem realmente controlava os fios da teia? E qual era o plano final? Ricardo não sabia, mas uma coisa era certa. A história estava longe de terminar. E o pior ainda estava por vir, de volta ao presente. Ou seria futuro. Ricardo acordou num leito de hospital, a cabeça latejando, o corpo todo dolorido. Tubos, fios, aparelhos apitando. Aquele cheiro característico de hospital
que ele tanto odiava. Onde eu tô? Ele sussurrou, a voz rouca. Uma enfermeira se aproximou sorrindo. Calma, Ricardo. Você está no Hospital São Lucas. Foi uma cirurgia delicada. Mas você está bem, fora de perigo. Cirurgia? Que cirurgia? Ele tentou se lembrar de algo, mas as imagens eram confusas, fragmentadas. Tiros, sangue, o rosto de Albuquerque, o ódio de doutor. Armando e a Neide, ou Nilda, morta. O que aconteceu? Ele perguntou desesperado. Albuquerque. E o doutor Armando. A Neide. A enfermeira hesitou, o sorriso sumindo do rosto. Seu pai, ele está preso, acusado de vários crimes. Doutor Armando, ele não resistiu aos ferimentos. E a Neide, ela faleceu. Ricardo sentiu o mundo desabar de novo. Preso, morto, falecida. Era demais para processar. E o delegado Macedo? Ele perguntou com um fio de esperança. Ele está cuidando do caso, certo? A enfermeira o olhou com estranheza. Delegado Macedo? Ele foi afastado do caso. Ricardo. Ele está sendo investigado por corrupção e... Ela fez uma pausa como se não quisesse continuar. E por envolvimento na morte da Neide. Um choque. Um raio. Uma bomba atômica. Macedo, envolvido. Mas ele era amigo da família. Ele era... De repente, a porta do quarto se abriu. E quem entrou? Uma mulher. Uma mulher que Ricardo conhecia muito bem, mas que não deveria estar ali. Neide, viva. Ele sussurrou, incrédulo. Mas a enfermeira disse que você... Neide se aproximou sorrindo. Um sorriso doce, sincero. O sorriso da Neide que ele amava. Eu sei, meu amor. Ela disse, pegando na mão dele. Disseram que eu morri, mas eu estou aqui. Sempre estive. Ele tentou se levantar, mas a dor era forte demais. Mas, como? Quem era aquela mulher que morreu? A Nilda e o Macedo? O que está acontecendo, Neide? Ela suspirou. É uma longa história, Ricardo. Uma história que você precisa ouvir. Mas antes, preciso te contar uma coisa. Uma coisa que vai mudar tudo. Principalmente quem você pensa que é. Neide respirou fundo, os olhos marejados. Ricardo, você não é filho do Paulo Mendonça. Você é filho do Macedo. Silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Ricardo sentiu o sangue gelar. Nas veias. Não, impossível! Ele gritou, desesperado. Você está mentindo! Negou com a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. É a verdade, Ricardo. Macedo sempre foi obcecado pela minha mãe. Ele a amava em segredo. E quando ela se casou com Paulo, ele ficou louco de ciúmes. Ele armou para cima do meu pai, o incriminou e o matou. Ela fez uma pausa, tentando controlar a emoção. E você, Ricardo, você é fruto dessa obsessão. Macedo te sequestrou quando você era bebê e te entregou para Albuquerque, para que ele te criasse como filho. Ele queria ter você por perto, mesmo que fosse indiretamente. Ele queria controlar a sua vida. Ricardo não conseguia acreditar. Era demais para ele. Uma teia de mentiras, traições, crimes. E ele, no meio de tudo, como um fantoche. Por que ele faria isso? Ele perguntou, a voz embargada. Neide se aproximou, pegando no rosto dele. Porque ele é um psicopata, Ricardo. Um monstro. Ele queria o poder, o dinheiro, e você era a chave para conseguir tudo isso. De repente, a porta do quarto se abriu. E quem entrou? O delegado Macedo, vivo. E com uma arma na mão. O quarto ficou pequeno de repente. O ar rarefeito. Neide travou, os olhos arregalados, a mão ainda segurando a minha. Macedo, ali, aquela hora, com uma arma. Que palhaçada é essa, Macedo? Neide perguntou, a voz tremendo, mas com uma ponta de coragem.
Você não tinha sido afastado do caso? Macedo riu. Uma risada fria, sem graça. Afastado? Ah, garota. Você não imagina o quanto eu estou envolvido nisso tudo. Ele se aproximou da cama, a arma apontada direto pra gente. Pra mim. Você estragou meus planos, Neide. Você e esse playboyzinho. Eu tentei me mexer, proteger a Neide, mas a dor era forte demais. Eu me sentia um saco de batatas ali, inútil, esperando a desgraça acontecer. O que você quer, Macedo? Eu consegui perguntar, a voz fraca, quase um sussurro. O que eu quero? Tudo que era para ser meu. Ele gritou, a voz transtornada. O poder, o dinheiro, a Neide, tudo. Mas vocês dois me roubaram tudo. Neide apertou minha mão com força. Você nunca vai ter nada disso, Macedo. Você é um monstro. E vai pagar por tudo o que fez. Pagar? Quem vai pagar são vocês! Ele berrou, apertando o gatilho. Um tiro. Mas não em mim. Macedo cambaleou para trás, a mão no peito, o rosto contorcido de dor. Quem atirou? Pro lado e vi. Albuquerque. Meu pai? Com uma arma na mão. De novo. Eu disse que ia te proteger, filho. Ele sussurrou, com um sorriso fraco nos lábios. Mesmo que isso me custe a vida. Macedo caiu no chão, agonizando. Albuquerque jogou a arma longe e correu pra perto de mim. Você está bem, Ricardo? Ele perguntou, desesperado. Ele te machucou? Eu não conseguia responder. A cena era surreal demais. Albuquerque, meu pai, atirando no Macedo para me proteger? De repente, a porta do quarto se abriu de novo. E quem entrou? Doutor Armando, vivo e com uma arma na mão. Que merda tá acontecendo aqui? Ele gritou, a voz furiosa. Eu pensei que tinha acabado com essa palhaçada. Aquilo não podia estar acontecendo. Armando? Vivo? Albuquerque atirando no Macedo? Neide viva? Eu não estava entendendo mais nada. Armando? Você está vivo? Albuquerque perguntou, incrédulo. Armando riu. Uma risada maquiavélica. Achou mesmo que ia se livrar de mim tão fácil, Albuquerque? Eu sou como uma barata, impossível de matar. Ele apontou a arma pra gente, pra mim. Chegou a hora de acabar com isso de vez. Você, Ricardo, e você, Albuquerque. Não sobrou mais ninguém para atrapalhar meus planos. De repente, Neide se jogou na frente. Não, ela gritou. Atire em mim, mas deixa ele em paz. Armando sorriu. Que declaração de amor linda, Neide. Mas não se preocupe. Eu vou matar vocês dois. E então? Ele apertou o gatilho. Mas antes que o tiro saísse, uma voz grave, forte, que ecoou por todo o quarto. Chega, Armando. Todo mundo parou. Olhou para a porta. E quem estava lá? Paulo Mendonça, o pai da Neide, vivo e de pé. O silêncio, um silêncio de igreja. Ninguém respirava. Paulo Mendonça ali, de pé, vivo. Como? Pai? Neide soltou, incrédula. Aquele sorriso, aquele olhar, era ele mesmo, só que mais velho, mais marcado. A história não podia ficar mais maluca. Você nunca entendeu nada, Paulo disse, a voz calma, mas carregada de ódio. A vingança não é o caminho. Armando gargalhou. Você? Vivo? Impossível. Eu mesmo te vi morrer. Você viu o que queria ver. Paulo respondeu e tirou do bolso um celular, apertou um botão. Na mesma hora, a porta do quarto se escancarou. Uma tropa de policiais invadiu, armas em punho, e renderam Armando em segundos. Macedo, agonizando no chão, arregalou os olhos. Era o fim. Como? Armando gaguejou, antes de ser algemado. Eu sempre estive um passo à frente. Armando, sempre soube dos seus planos.
e esperei o momento certo para agir. Paulo explicou. A Neide e o Ricardo me ajudaram. Eles foram a isca perfeita. Neide correu para o pai, os olhos cheios de lágrimas. Pai, você está bem? Por que nunca nos procurou? Eu precisava protegê-los, filha. De mim e dele, Paulo disse, apontando para Macedo. Descobri muita coisa nesses anos. Segredos que poderiam destruir todos nós. Olhei para o Albuquerque, ali do meu lado, todo machucado. Ele me encarava confuso. Eu não entendo nada, ele murmurou. Paulo se aproximou de mim, me olhou nos olhos. Você é um bom homem, Ricardo, apesar de tudo, e não merecia ter passado por isso. Os policiais levaram Armando e Macedo, o caos diminuiu. A ficha começou a cair. Paulo estava vivo. A vingança tinha acabado. Mas, e agora? A ambulância chegou. Me levaram de volta para o hospital. Neide foi comigo. No caminho, ela segurou minha mão. Vai ficar tudo bem, Ricardo, ela disse, com um sorriso. Mas eu sabia que não ia. A história era boa demais para terminar assim. Algo ainda estava faltando. Um mistério, uma ponta solta. Dias depois, já em casa, me recuperando, recebi um telefonema. Era o delegado que estava cuidando do caso. Ricardo, precisamos conversar. Encontramos algo que pode mudar tudo de novo. E eu sabia. Lá vinha mais bomba. A vida era assim, né? Um looping infinito de segredos e reviravoltas. Mas o que será que o delegado descobriu? O que mais essa família esconde? Isso só o tempo dirá. Agora é a sua vez de fazer história. Você precisa se inscrever imediatamente no canal. As próximas histórias exclusivas são ainda mais insanas e você não pode perder nem um segundo delas. Esmague o botão de like. Agora, mostre sua força e alimente o algoritmo para que essa saga alcance cada vez mais pessoas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber tudo o que você achou. Quais são suas apostas para o futuro? Não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho alucinante. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Mostre que você é um deles.